Sabe aquela história antiga que, quando a gente para pensar, parece que foi escrita para hoje? É exatamente o que vamos ver agora. Vamos mergulhar numa narrativa milenar para tirar lições super atuais sobre integridade, medo e, claro, fé. Vamos ver como as escolhas que fazemos sob pressão podem ter consequências que a gente nem imagina. Pensa só, chegar num lugar totalmente novo, sem conhecer ninguém, sem saber as regras, dá um frio na espinha, não é verdade? É essa sensação de vulnerabilidade que dá o tom da nossa história de hoje. E é a partir desse sentimento que vamos entender as decisões bem complexas que vêm pela frente. Então, vamos lá. A primeira parte dessa jornada foca na decisão que coloca toda a engrenagem da história para girar. Uma escolha que nasceu direto do medo. Então, o cenário é este. Abraão e sua esposa, Sara, chegam em Gerar. É uma terra estrangeira, com costumes que eles não fazem ideia de como funcionam. Nesse clima de total incerteza, o medo bate forte. Abraão começa a pensar, e se me matarem para ficar com minha esposa? E é desse medo que surge um plano, uma estratégia para tentar se proteger. E aqui está o pulo do gato. O plano de Abraão se baseia numa meia-verdade. Tecnicamente não era uma mentira completa, porque Sara era de fato sua meia-irmã. Mas a parte mais importante, a de que ela era sua esposa, ficou escondida. E é essa omissão que transforma tudo num grande engano. Uma meia-verdade, no fim das contas, pode ser tão perigosa quanto uma mentira descarada. E é essa escolha que vai botar fogo na situação. E claro, não demora para a coisa complicar. O rei Abimeleque, acreditando na história, age de boa fé e leva Sara para o palácio. A meia-verdade de Abraão acabou criando uma crise gigantesca que arrastou todo mundo junto, inclusive um rei que não tinha nada a ver com a história. Mas, quando tudo parece perdido, a história dá uma virada daquelas. É agora que entra em cena uma intervenção que muda completamente o jogo. E que virada, hein? No meio da noite, o rei recebe um aviso divino num sonho. A mensagem é reta e direta, e bem assustadora. Imagina o susto do Abimeleque ao descobrir que ele, sem nem sonhar, estava no centro de um problemão desses. O mais interessante aqui é o diálogo que acontece. Abimeleque se defende, diz: "Eu não sabia de nada, para mim eles eram irmãos." E a resposta divina confirma a inocência dele, reconhecendo que ele agiu de coração limpo. Isso revela que havia uma proteção maior agindo nos bastidores para evitar que um erro se tornasse uma tragédia. E isso nos leva direto para o coração da história. Aquele contraste forte entre a nossa falha humana e a fidelidade divina. Dá uma olhada nesta tabela, que resume tudo. De um lado tem o Abraão, movido pelo medo, que acaba usando o engano. Do outro, o Abimeleque, que age sem saber, mas quando descobre a verdade, corre para consertar tudo. É um contraste gritante de caráter, né? Especialmente quando a pressão aperta. E aqui a gente vê o quadro completo. A falha de Abraão é nítida. Ele agiu por medo, escondeu a verdade, tentou ter o controle de tudo. Em contrapartida, a narrativa mostra que a fidelidade divina não foi abalada por esse erro. Houve proteção, intervenção e, no final, restauração. A promessa foi mantida, apesar da falha humana. Tá, mas e aí? O que a gente aprende com tudo isso para a nossa vida? Vamos pegar essa história e transformar em lições práticas sobre como manter a integridade, principalmente naqueles momentos difíceis. A história nos oferece um guia bem claro. Primeiro, tudo bem sentir medo. É normal, mas não deixe que ele te empurre para a desonestidade. Segundo, se comprometa com a verdade inteira. Meias-verdades quase sempre criam problemas bem maiores. E terceiro, a segurança de verdade não está em armar esquemas, mas sim em ter um caráter íntegro. E pra gente fechar, vamos amarrar todas essas pontas. Porque o momento em que tudo isso aconteceu, isso não foi por acaso. E aqui vem o detalhe que amarra tudo. Essa confusão toda, esse teste de medo e integridade, acontece literalmente na véspera do cumprimento da maior promessa na vida de Abraão. Depois de anos e anos de espera, o milagre estava prestes a acontecer. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, não é? Será que esses momentos em que nosso caráter é colocado à prova não são, na verdade, uma espécie de preparação para recebermos aquilo que mais esperamos? Será que a forma como lidamos com os nossos medos hoje molda o nosso amanhã? No fim das contas, a lição mais poderosa é esta. A integridade que a gente constrói hoje é o alicerce para o milagre de amanhã. Uma ideia, entanto, para a gente guardar. Valeu por acompanhar essa reflexão.